No outro vídeo, nós falamos sobre a queda do homem e as consequências que o pecado trouxe para o mundo. A pior consequência foi a morte. A palavra do Senhor nos diz que o homem é pó e ao pó ele vai tornar. Então, isso fez com que a humanidade sofresse muito. A morte, ela é um tema que mexe muito com a gente, que mexe muito com a nossa estrutura, porque nós não fomos criados para morrer. Sim, vocês se lembram? Lá no Jardim do Éden, havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi a que o homem e a mulher comeu, e aí eles pecaram. E tem também a árvore da vida. Sim, a árvore da vida, ela estava no meio do jardim. E essa árvore, ela servia para a saúde, ela servia para a vida, para que o homem vivesse eternamente. E agora, o Senhor, ele vai expulsar esse homem e essa mulher do jardim, para que eles não comam da árvore da vida. Ou seja, eles não vão ter mais direito à vida eterna. Agora, eles precisam se reconciliar com Deus, para que eles tenham direito à vida eterna, e eles precisam agora passar pelo processo da morte. Eles não podem mais chegar lá na árvore da vida e comer do seu fruto, não. Agora eles vão precisar voltar ao pó, para que depois, crendo em Deus, eles venham ter a vida eterna. E como era que Deus fazia para que eles se ligassem de novo com Deus? Como que foi que eles fizeram para que fora do jardim eles tivessem comunhão com o Senhor? Então é sobre isso que nós vamos falar. O homem, ele é expulso do jardim e Deus coloca anjos, querubins, para guardar o jardim do Éden. Então a localização do jardim do Éden é entre o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Pison e o rio Gion. Se nós formos olhar a localização do Jardim do Éden, seria mais ou menos hoje onde é o Iraque. Só que o Jardim do Éden, ele foi oculto aos nossos olhos. Ele está guardado por anjos, ele está guardado por querubins e ele está guardado também por uma espada de fogo flamejante que anda ao redor do jardim, guardando o caminho para a árvore da vida. Ah, mas e agora? A gente nunca mais vai ter direito à árvore da vida? Não, a palavra do Senhor nos diz que aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crê no seu coração, confessar com a sua boca, será salvo. E se nós confessarmos a Cristo e a gente perseverar até o fim, a palavra de Deus nos diz que nós vamos comer novamente da árvore da vida que está no meio do paraíso. Mas até lá nós temos que perseverar, nós temos um processo aí para passar. Então, o nosso maior desafio agora é o quê? É restaurar essa comunhão com Deus. E como que era feito isso lá no tempo de Adão e Eva? Era feito através do sacrifício de um animal. Sim, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Deus, ele é um Deus justo, Deus, ele é um Deus santo, e ele tem como ordenança, ele tem como primazia esse derramamento de sangue. Alguém inocente precisava pagar o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, sempre quando a gente fala sobre preço de pecado, sobre a paga do pecado, a gente está falando de morte. Então, quem morria naquela época? Eram os animaizinhos inocentes. Era o cordeiro, a ovelha, a vaca. E aí a gente vai ver que o homem prestava esse sacrifício a Deus, ele ia lá, degolava aquele animal, colocava ele. Eu imagino que naquela época não tinha as grelhas, né? Igual no tempo de Levíticos, no tempo do sacrifício, onde tinha já os sacerdotes. Então, ali mesmo em cima de uma pedra, com madeira, com lenha, era colocado fogo, era queimado, e aquele cheiro que subia até as narinas de Deus, né? E Deus sentia aquele perfume, sentia aquele cheiro da gordura, da carne, e ele recebia e ele cobria os pecados. Então, não é que o pecado ele era eliminado, o pecado ele era
coberto. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Então vamos supor que essa caneta aqui, ela seja o pecado. O pecado, ele não era tirado. O pecado, ele era coberto aos olhos de Deus. Então, quando Deus olhava, ele não via o pecado. O pecado só foi tirado de uma vez por todas com a morte de Jesus. O Cordeiro de Deus, João vai falar, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir da expulsão deles do Éden, eles já não veem mais Deus agora pessoalmente. Deus, ele não desce agora no jardim para falar com o homem todos os dias. Agora, para eles terem contato com Deus, eles precisam prestar um sacrifício a Deus. Eles precisam matar esse bichinho, matar esse cordeirinho, essa ovelha, essa vaca, o que Deus pedisse, e aí Deus recebia esse sacrifício, tá certo? Então, a vida deles fora do jardim do Éden agora ia ser uma vida mais sofrida, uma vida mais difícil, como eu já falei. Agora haveria a morte, a mulher teria dores de parto, a terra já não ia produzir com facilidade, teria que ser no suor do seu rosto, no suor do seu trabalho. Mas Adão e Eva continuaram tendo comunhão com Deus. E a gente vai ver que eles passaram isso para os seus filhos. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre os filhos de Adão e Eva. Não perca!